Oi pessoal, tudo bem com vocês? Venham comigo se aventurar na República Velha. Antes de começar o vídeo, pessoal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque tem muita gente que tá vendo e não tá se inscrevendo se você gostou do meu canal. Então, pessoal, a República Velha é o período da história do Brasil que conhecemos como Brasil República hoje em dia, ou Brasil Republicano. Teve início a proclamação da República em 1889, e vai até os dias atuais, os dias de hoje, o Brasil República. O período republicano é dividido em diversas fases, de acordo com o sistema político e o governo da época. Portanto, temos seguintes fases históricas republicanas: a República Velha, a Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. Então, eu vou começar com a República Velha e depois vou falar sobre a Era Vargas no próximo vídeo, falar sobre República Populista, Regime Militar e Nova República, tá bom? Vamos começar com a República Velha, que durou de 1889 e foi até 1930. Foi muitos anos de República Velha. O período de 1889 e 1930 é conhecido como República Velha. Esse período da história do Brasil foi marcado pelo domínio de políticos das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil formou-se como um país exportador de café, e a indústria deu um significado de salto. Na área social, várias revoltas e problemas sociais aconteceram nos 4 cantos do território brasileiro. Vamos começar com a República da Espada. A República da Espada durou de 1889 a 1894. Em 15 de novembro, me desculpe pessoal, 15 de novembro de 1889, aconteceu a República a proclamação da República. Então, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Se quiser, eu faço um vídeo. Deixe nos comentários se quer que eu faça um resumo do Marechal Deodoro da Fonseca e coloque embaixo que eu faço um resuminho da vida dele. Nos 5 anos iniciais, o Brasil foi governado por militares. Então, no comecinho dos anos iniciais, nos 5 anos iniciais, o Brasil foi governado por militares. Deodoro da Fonseca tornou-se o chefe do governo provisório em 1891. Renunciou e quem assumiu foi o vice-presidente Floriano Peixoto. O militar Floriano, em seu governo, intensificou a repressão aos que ainda devam apoio à monarquia. Então agora vamos para a Constituição de 1891. Essa Constituição garantiu alguns avanços políticos. A nova Constituição implantou o voto universal para todo cidadão. Então, a Constituição de 1891 implantou uma nova Constituição de voto, que era universal para todo cidadão. Mulheres, analfabetos, militares ficaram de fora. Então, a Constituição instituiu o presidencialismo e o voto aberto. República das Oligarquias. Foi de 1894 até 1930, o período marcado por presidentes ligados no setor. Esses políticos saíam dos seguintes partidos políticos: o Partido Republicano Mineiro, que era o PRM, e esses dois partidos controlaram as eleições e se alternavam nos poderes. Nesse período seguinte, o lentismo, que foi um movimento político militar liderado por tenentes que faziam oposição ao governo. A Coluna Prestes e a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana são dois exemplos de movimento tenentista. Agora vamos falar um pouco da política do café com leite. A maioria dos presidentes da República Velha eram políticos de São Paulo e Minas Gerais, se lembra? Esses dois estados eram os mais ricos do Brasil e dominavam o cenário político. Os presidentes acabavam
fornecendo sempre ao setor agrícola. Os políticos da PRP, que era São Paulo, e do PRM, de Minas Gerais, se alternavam na presidência. Em uma eleição se elegia um presidente paulista e na outra um mineiro. O estado de São Paulo era o maior produto de café e Minas maior produto de leite. Por isso esse período ficou conhecido como café com leite, entenderam, pessoal? São Paulo tinha maior produto de café e já o Minas Gerais mais de leite. Como eles são ricos, foi conhecido como café com leite. Política dos governadores. Essa política visava manter no poder as monarquias dominantes. Era uma troca de favores políticos entre os governadores e presidentes da república. O presidente apoiava os candidatos governistas e os governadores apoiavam a eleição dos presidentes. Agora nós vamos falar um pouco do coronelismo. A figura do coronel era muito comum durante a República Velha. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que ele apoiava. O voto de Cabresto era o governo em que o coronel fazendeiro obrigava e usava violência para que os eleitores votassem nos candidatos e apoiassem os indicadores por ele. Então, ele usava a violência como fosse subornar uma pessoa para pedir voto. O coronel também utilizava outros recursos para conseguir seus objetivos políticos. Exemplo, a compra de votos fantasma, fraude eleitoral e entre outros. O governo de Taubaté foi uma forma encontrada pelo governo federal para beneficiar os fazendeiros de café em momentos de crise. Quando o preço do café baixava, o governo comprava o café e estocava até que o café aumentasse de preço. Essa política mantinha o preço do café sempre em alta, garantindo os lucros do fazendeiro. Então, eles eram amiguinhos aí, os fazendeiros e o político. Crise da República Velha e o golpe de 1930. Em 1930 ocorreram as eleições para a presidência da República e, de acordo com o político, o política do café com leite era a vez de um político mineiro do PRM assumir a presidência. Porém, os paulistas do PRP indicaram um político paulista, o Júlio Prestes, a sucessão rompendo o café com leite. O descontente, o PRM, se juntou-se com os políticos do Paraíba, do Rio Grande do Sul, formou-se a Aliança Liberal para lançar a presidência o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes saiu vencedor nas eleições, deixando descontentes as políticos da Aliança Liberal, que alegavam fraudes eleitorais. Liderados por Getúlio Vargas, políticas da Aliança Liberal e militares descontentes provocaram a Revolução de 1930. Foi o fim da República Velha e o início da Era Vargas, que vamos contar no outro vídeo. Os principais movimentos e conflitos sociais da República Velha, porque eu vou fazer toda sexta, uma da República Velha. Os conflitos que foi a Guerra do Contestado, Guerra de Canudo, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata. Toda sexta-feira eu vou estar fazendo um vídeo só sobre aquele assunto específico. Primeiro eu vou fazer a Guerra do Contestado, Guerra dos Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. Então, pessoal, isso é tudo. Quarta-feira eu vou estar fazendo Era Vargas, pessoal. É um assunto muito importante. E no próximo vídeo, o que eu vou fazer mais? Vou fazer. Deixa eu ver. Vou fazer a República Populista, Regime Militar e a Nova República. Toda quarta-feira eu vou falar sobre o Brasil República. Até agora tá tendo a República. Então, pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante pra mim. E compartilha pra quem tá tendo esse conteúdo, porque já estamos em férias praticamente. Então, que ajude você a estudar nas férias também. Então, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e até. Falou, valeu e fui.